verdades que não podemos esquecer em tempos de crise. E na mensagem anterior, eu falei sobre uma verdade que não podemos esquecer. A verdade que nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Quando nós nos deparamos diante dessa verdade e desse princípio espiritual, sem perceber, talvez você está dando um freio na sua alma e no seu coração, talvez o seu coração esteja sem rédeas. Talvez seu coração esteja azogado. Talvez você não tenha provado nesses últimos dias da mansidão, da humildade, que é justamente as virtudes que freiam o nosso coração. Talvez você esteja andando ansioso, ansiosa. Eu falei aqui na live que tenho recebido muitos pedidos de oração, dizendo: pastor, ore por mim porque eu estou tendo crise de ansiedade. Diante das crises, diante dos momentos difíceis que estamos vivendo, a nossa alma clama por socorro. O nosso ser parece que não vai suportar tanta novidade, parece que o nosso ser não vai suportar tantas dúvidas acerca do futuro. De um lado é a crise sanitária, do outro lado é a crise das instituições, do outro lado é a violência, que é um problema crônico no nosso país. E nós ficamos no meio de tudo isso. E eu chego com essa palavra de Deus para dizer a você, você que nem é evangélico, você que está afastado, não sei. Olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está me usando esse jovem pastor, para dizer a você, é tempo de levar as coisas de Deus mais a sério. Todo momento é momento da gente se aproximar de Deus, mas nos momentos onde as coisas apertam, aí mais ainda você precisa se aproximar de Deus. Então, diante dessas verdades que você vai ouvir hoje, saiba que a oração é fundamental. Saiba que a caridade, você ajudar o próximo, é fundamental. Saiba que o jejum é fundamental nesse contexto todo. Verdades que não podemos esquecer em tempos de crise. Olha o que diz João capítulo 8, versículo de número 32. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a verdade é o seu ponto de escape. Que a verdade lhe protege, lhe blinda das astutas ciladas do diabo. Jesus está dizendo que sem essa verdade você não vai alcançar o objetivo. A verdade é Jesus. A verdade é o Evangelho. A verdade, como falei, é a nossa proteção, é o nosso escudo. Aleluia. E tem algumas dessas verdades que você não pode esquecer. A primeira está aí na mensagem anterior, que preguei na parte 1 dessa mensagem. Eu explorei bem, falando que tudo tem o seu tempo determinado. Falei sobre a paciência, a perseverança, a esperança. Mas hoje eu vou dar um passo mais adiante. E quero dizer a você, e pedir que, se você pode, anote ou digite a segunda verdade que nós não podemos esquecer em tempos de crise. A segunda verdade é: uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis.
Será que você pode digitar aí, você que está nas redes sociais? Olha só. Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Se você puder, resuma dizendo assim: cuidado com as suas escolhas. Se você está perto de outra pessoa, diga em nome de Jesus: cuidado com as suas escolhas. Algumas escolhas erradas trazem consequências terríveis. Na minha adolescência, o meu pai, pastor Ivanildo, ele me ensinou as consequências do pecado de uma forma muito prática, e eu tenho isso até hoje na minha mente. Ele, explicando da maneira simples que ele fala, ele estava ainda na adolescência, eu acho que eu era adolescente ou pré-adolescente, ele usou o exemplo do próprio Jesus. E o exemplo de Jesus foi as marcas que ele traz nas suas mãos. As marcas do nosso pecado. E Painho dizia, tentando me explicar, ele dizia assim: meu filho, Deus perdoa pecados, mas as consequências ficam. As marcas ficam. E para ilustrar isso, ele pediu para a gente olhar para Jesus. Ele disse: olhe para Jesus. As marcas do nosso pecado estão nas suas mãos, nos seus pés. Aleluia. Ficam as marcas. Eu não quero levar temor, terror para você. Mas eu quero, nessa mensagem, pedindo a graça de Deus, falando aqui em tom de oração, profetizando na sua vida, capacidade, graça de Deus para você escolher. Nos tempos de aperto, de crise, não olhe para trás. Não busque as facilidades. Não adore aos demônios. Não adore aos demônios cedendo nesses momentos mais frágeis da sua vida. Consequências erradas, ou melhor, escolhas erradas trazem consequências irreparáveis. Deus perdoa o pecado, mas a consequência fica, trazendo sofrimento, amargura e outras coisas mais. A Bíblia tem algumas histórias que nos edificam muito e nos servem de lição. A primeira que eu uso aqui é a história de Jonas. Vale a pena depois você ler, relembrar a história de Jonas. Jonas foi um profeta que Deus tinha uma missão específica para Jonas. Imagine agora Deus falando com um profeta e dizendo: ô Jonas, você deve ir para um lado, aqui ó, você deve ir para Nínive. Jonas viu o quão difícil seria a sua jornada de pregação em Nínive, porque a Bíblia diz que Nínive era uma cidade idólatra, uma cidade que perseguia os profetas. Jonas sabia que ele ia encontrar muita dificuldade, mas Deus disse: vá. Sabe o que Jonas fez? Jonas, ele escolheu outra direção. E Jonas pegou o navio e disse: não, eu vou para Tarsis. Montou no navio e seguiu os seus próprios caminhos. No meio da viagem, uma tempestade surgiu. Os marinheiros estavam desesperados, todos esperando a destruição. O navio vai naufragar. E agora aqueles homens, eles fazem as suas petições. Aqueles homens rogam cada um ao seu Deus. Quando eles vão até Jonas, Jonas está lá no porão do navio, dormindo. Acorda, Jonas! O que está acontecendo com você, Jonas? E Jonas acorda desnorteado, sabe?
Isso fala, irmãos, dos momentos da nossa vida que nós não tomamos pé da situação, do tamanho do problema que estamos passando, envolvidos. Estamos dormindo, estamos desatentos, e o barco está afundando. Eita, Deus grande. Senhor Deus, aleluia, nos ajuda a despertar do sono. Senhor Deus, nos ajuda a ver as coisas com os teus olhos. Senhor, me dá graça, Pai, aleluia, para trilhar os teus caminhos. Se é para ir para Nínive, eu vou para Nínive. Não foi o que aconteceu com esse profeta que sofreu e fez os outros sofrerem. Voltando aqui para a história, os homens encontram Jonas dormindo. Essa palavra aqui fala muito. Se levanta, Jonas. Jonas se levantou. E os marinheiros disseram: Jonas, faz uma petição ao seu Deus. Está todo mundo aqui louco e você tá aí parado, rapaz. Vai morrer todo mundo. E Jonas, eu acho bonito a atitude de Jonas, porque Jonas, ele chega diante de todos ali e diz: olha, pare. Não precisa se desfazer das bagagens, não precisa de terror, a tempestade é por minha causa. Aleluia. A gente vê a decisão errada de Jonas de tomar um caminho diferente daquele que Deus trilhou para ele. Mas a gente vê também a virtude daquele homem de assumir o seu erro e dizer: não, pode me jogar. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade cessa. Quantas famílias estão sofrendo? Quantas famílias estão sofrendo? Quantas famílias estão caminhando para a destruição? Você que está ouvindo esta palavra, talvez você seja esse Jonas, que precisa dizer hoje: a culpa é minha. Foi eu que não tomei as precauções, eu que fui um esposo desatento, eu que fui um varão displicente, que cuidei de tudo, só não cuidei da espiritualidade da minha família. Seja honesto. Eu que fui um homem que dei lugar às minhas concupiscências e achei que a vida era só curtição, agora chegou a conta. Precisamos ser honestos, não para trazer vergonha ou tristeza, mas precisamos ser honestos diante das nossas escolhas e consequências, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. A culpa é minha. Jonas disse: me lance no mar que a tempestade vai acabar. Jonas foi levado por um grande peixe até a cidade de Nínive. Lá ele cumpriu o mandato de Deus. Mas eu tenho uma coisa para dizer a você. Deus, ele disciplina os seus filhos, porque ele ama. E a disciplina de Deus, ela cessa toda vez que há um arrependimento verdadeiro. Eu não sei se Deus está te açoitando. Eu não sei se Deus está te advertindo através dessa palavra. Eu não sei se você está colhendo as consequências hoje, agora. Mas eu quero dizer a você que tem jeito. É hora de você tomar a rota correta, o rumo certo. Seja honesto com você mesmo. Eu poderia falar também, você que está chegando, eu peço que você compartilhe. O Espírito Santo está aqui conosco.
está falando aos corações. Essa palavra está desfazendo embaraços do diabo. Famílias estão sendo abençoadas com essa palavra. Essa palavra está entrando nos lares como uma flecha. Ei, Jonas, se levanta! É nesse momento mesmo que você vai se levantar do sono e dar um novo rumo à sua vida com Jesus. Eu poderia falar aqui também, você que está chegando agora, estou falando de algumas verdades que nós não podemos esquecer em tempos de crise. É o tema dessa mensagem. Verdades que não podemos esquecer em tempos de crise. A primeira verdade eu falei na primeira mensagem, tudo tem o seu tempo determinado. A segunda eu estou falando agora. Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. E eu lembro agora, finalizando a história de Jonas, eu lembro da história muito conhecida, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. Capítulo 15 de Lucas, a história do filho pródigo. Essa palavra pródigo significa aquele que gasta as coisas de forma compulsória e irresponsável, à toa. Isso quer dizer pródigo. É o filho que gastou as coisas de forma irresponsável, de forma louca. Essa palavra pródigo quer dizer isso. E Jesus, para nos explicar como funciona o reino de Deus, ele contou a parábola ou a história do filho pródigo. Você lembra dessa história? Pois bem, esse moço pródigo escolheu errado. E as consequências foram consequências de Torá. Esse filho simplesmente, ainda com seu pai em vida, ele pediu parte da sua herança. Certamente o pai relutou, meu filho. Ele insistiu, ele queria viver longe do pai, longe das orientações, talvez das obrigações do pai. Ele só via o lado negativo, quem sabe, pegou parte da sua herança e partiu no meio do mundo. Foi viver em uma terra longínqua. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, parece que a saúde estava ok. De uma hora para outra, eu costumo dizer que veio uma pandemia dessa aí, semelhante ao que a gente está vivendo. Nos dias do filho pródigo. Fechou tudo, travou tudo, a economia não andava, as pessoas não se movimentavam. E aquele moço, ele se encontrava agora, comendo a comida dos porcos. Outrora honrado na casa do pai, tinha tudo na casa do pai. Ele não reconhece, chega no extremo do sofrimento, comendo comida dos porcos. Ei, meu irmão, eu prego essa palavra aqui. Aleluia. Essa palavra é vida. Você que está comigo agora, que foi alcançado por esta palavra através do compartilhamento dos nossos irmãos que continuam compartilhando. Você que está pelo rádio, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não combina com os porcos. Se levante. Você não combina com esse distanciamento da casa do pai. Você não tem mais jeito de viver longe do pai. É tempo de voltar. É tempo de derramar lágrimas de arrependimento. E dizer, igual o filho pródigo disse: levantar-me-ei, comendo comida com os porcos. Eu imagino que ele para assim e cai em si. Peraí, o que é que eu estou fazendo aqui? Onde eu cheguei? E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei,
Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha, irmãos, o que é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento não está em uma atitude simplesmente para ter uma posição favorável ou mais confortável, mas o verdadeiro arrependimento, ele está sendo conduzido por uma atitude de humildade. O moço, ele tomou essa atitude sabendo que, até como empregado do pai, ele poderia e estaria satisfeito em ser recebido. Eu estou dizendo aqui, cuidado com as suas escolhas. Nesse contexto de escolhas e de consequências irreparáveis diante das nossas escolhas, eu quero dizer a você, cuidado em nome de Jesus. É um aviso de Deus aqui nesta oportunidade para você. Cuidado com as suas escolhas, principalmente diante dos seus familiares. Eu estou aqui dizendo todas as oportunidades que prego, que a nossa família é sagrada. Você não pode conduzir a sua família simplesmente pelos seus achismos, simplesmente rumo às suas disciplinas humanas, suas teorias filosóficas. Você pode estar colocando as coisas a perderem. Aleluia, glória a Deus. O filho pródigo volta para a casa do pai. Deus é tão maravilhoso que ele restaura tudo do filho. Eu falei hoje sobre escolhas que podem trazer consequências irreparáveis. Essa é uma verdade que você não pode esquecer diante da crise, porque diante da crise a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer tomar as nossas decisões, mas sabe que tem consequências. Eu falei da consequência do profeta Jonas, que sofreu e fez os outros sofrerem. Eu falei da escolha do filho pródigo, que tomou a decisão de ir para longe do pai e voltou maltrapilho, sujo, cabisbaixo. Mas não tem só escolhas erradas na Bíblia, não. Tem muitas escolhas boas. A exemplo de Moisés, para a gente finalizar. Moisés escolheu sofrer com Deus, sofrer com o povo de Deus até o fim. A gente poderia falar de Abraão, que escolheu obedecer a Deus até as últimas consequências. A gente poderia falar de José. Aleluia. Que escolheu bem não se deitar com a esposa de Potifar ou com a mulher de Potifar. Aleluia. Que Deus nos dê graça e saiba que as suas consequências, que as suas escolhas terão consequências. Amanhã a gente continua com essa mensagem, com o tema verdades que você não pode esquecer diante das crises. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira verdade, tudo tem o seu tempo determinado. Segunda verdade, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está comigo na live, você que me escuta pelo Rádio Novas de Paz, 88,1 FM, se você pode, vá para o seu lugarzinho de oração. Vamos falar com Deus diante desta verdade que não podemos esquecer.
em tempos de crise, que as nossas escolhas erradas podem trazer consequências irreparáveis. Que tudo tem o seu tempo determinado.